Capítulo 91. Capítulo 91. Alívio. Você viu Joel, Alisa e Even? Eles estão seguros agora? Onde eles estão agora? Recuperando-se da surpresa de ver de repente a princesa no peitoril da janela, Lucien perguntou tão ansiosamente que se esqueceu de usar a saudação adequada. Qualquer um que se preocupasse com sua família definitivamente reagiria assim, e Lucien os considerava seus parentes mais próximos neste mundo. Embora tivesse matado Janson e os escudeiros na masmorra, Lucien ainda estava ansioso pela confirmação da princesa. Afinal, a batalha desta noite foi tão cruel que pessoas comuns como Joel, Alisa e Even poderiam facilmente se tornar vítimas inocentes de muitos feitiços mágicos poderosos. Bem, eu estava lutando na linha de frente, Lucien disse Natasha um pouco envergonhada. Desculpe, eu deveria ter prestado mais atenção à sua família. Mas não se preocupe, Lucien. Eu confirmei com o cavaleiro responsável por salvar os reféns, e eles estão seguros. Muito obrigado, Vossa Graça. Um sorriso sincero apareceu no rosto de Lucien. Como todo o seu plano era como andar na corda bamba, qualquer pequeno erro poderia matar as pessoas que ele mais se importava neste mundo. Então onde eles estão agora? Quando posso vê-los? Lucien perguntou novamente. Eles estão na catedral principal agora, pois foram muito torturados, tanto física quanto mentalmente, respondeu Camille. Os pastores da igreja cuidarão deles e eles precisam ser questionados mais tarde. Mas eles são inocentes. Eles são apenas pessoas comuns. Lucien estremeceu ao pensar no questionamento que ele recebeu, ou digamos, aquele que este corpo uma vez recebeu, da igreja. Eu sei com o que você está se preocupando, Lucien. Natasha o confortou. Da última vez você foi injustiçado como suspeito, mas desta vez é diferente. A igreja só quer fazer algumas perguntas sobre os guardas da masmorra de Argenthorn, nada mais. Então Natasha disse à senhora Camille. O poder de um cavaleiro radiante é certamente impressionante. Aquele ataque repentino que você lançou contra o grande sacerdote foi tão poderoso que os pobres da masmorra foram até nocauteados. Eu me pergunto quando me tornarei um cavaleiro radiante. Posso perguntar o que é chifre argênteo? Perguntou Lucien propositalmente. Foi Argenthorn que sequestrou seu tio e sua família. Eles são seguidores do demônio e se chamam chifre argênteo, explicou Natasha. Suas almas estão completamente corrompidas pela escuridão. Quando estávamos tentando pegar os hereges vivos, eles gritaram volte ao silêncio eterno e se explodiram. Falando nisso, o coração de Natasha ainda batia rápido. Embora ela estivesse a apenas um passo de se tornar uma cavaleira radiante e fosse bastante experiente em luta, a horrível cena dos hereges explodindo na frente dela ainda incomodava a mente da princesa. Todos os hereges, eles se mataram? Lucien, claro, esperava que todos estivessem mortos para que a igreja e a princesa nunca soubessem como ele realmente despertou sua bênção. A maioria dos hereges morreu e alguns de seus líderes escaparam. Então Natasha levantou levemente a cabeça e disse com orgulho. Mas eu peguei um padre vivo. E descobrimos que a mão direita de um poderoso demônio foi selada na relíquia, mas foi levada pelos hereges que escaparam. Ouvindo que um herege foi pego, o coração de Lucien pulou uma batida. Ele rapidamente se acalmou e perguntou: alguma outra informação? Receio que estejam tramando algo contra você e o Grão-Duque. Sim, eles estão planejando algo grande. Natasha tocou o queixo pensativa. Mas só os grandes sacerdotes conhecem o plano. Vamos investigar o pessoal do nosso departamento de inteligência. Tenho certeza que podemos encontrar mais depois, acrescentou Camille seriamente. Entendo, então estou seguro agora, certo? Perguntou Lucien, embora já soubesse a resposta. Ele sentiu que poderia ser um ator muito bom. Embora não tenhamos encontrado a pessoa que estava sempre observando você, tenho certeza de que você está seguro agora. Afinal, os hereges sofreram uma grande perda esta noite e estão atualmente ocupados em correr por suas vidas. Lucien assentiu, com um olhar aliviado. Obrigado, Luciene. Suas informações nos ajudaram muito desta vez, disse Natasha com sinceridade. É um prazer. Lucien abaixou a cabeça e respondeu educadamente. Naquele momento, o rosto de Camille escureceu e suas sobrancelhas franziram, o que a fez parecer ainda mais séria do que o normal. O que aconteceu, tia? O Visconde Stuart se matou antes que nosso povo chegasse, Vossa Graça, respondeu Camille em voz baixa. O Visconde Stuart estava encarregado do departamento de inteligência do ducado, que também era um grande cavaleiro. Natasha acenou com a mão direita e sua braçadeira fez um estalo nítido. Alguém está atrás de Stuart. Mas por que Stuart nos traiu? Porque ele queria se tornar o inimigo da igreja.
Devemos ir agora, Sua Graça. Camille a lembrou. Acabei de perceber que ainda estou de pé na janela. Eu tenho que ir agora, Lucien. Natasha acenou para ele. A coisa toda é ainda mais complicada do que eu pensava. E direi à igreja que você despertou sua bênção sob minha ajuda. Então ela fez uma pequena pausa e disse a Lucien: lamento não poder fazer de você um cavaleiro e lhe dar um título, já que de acordo com a lei, você ainda não é tão poderoso quanto um cavaleiro. Além disso, torná-lo um cavaleiro neste momento pode colocá-lo em grande risco. Espero que entenda. Eu entendo totalmente, Sua Graça, respondeu Lucien. Sua confiança é a coisa mais importante para mim, e minha família está segura. Não posso pedir mais. Eu vou recompensá-lo com uma mansão vários meses depois. Você tem minha palavra, disse Natasha. Uma mansão? Vossa Graça, isso é demais. Lucien recusou inconscientemente, sabendo que deixaria alto mais cedo ou mais tarde. Dinheiro era melhor do que uma mansão para ele. Natasha acenou com as mãos e insistiu. A casa Violette sempre paga. É a nossa tradição real. A propósito, como você descobriu a localização aproximada, Lucien? Eu vi um tipo especial de teta de cauda longa na bola. Lucien estava preparado para esta pergunta e, portanto, mentiu sem qualquer hesitação. Quando eu era muito pobre para me alimentar, muitas vezes ia à Floresta Negra para os cogumelos selvagens e os vi algumas vezes. Ao redor de Alto, esses pássaros vivem apenas em torno da Floresta Negra de Meuser e da montanha Lubeck. Interessante. Nunca ouvi isso antes. Natasha assentiu. Além da mansão, você deveria ter uma espada de cavaleiro. Eu vou encontrar um para você, Lucien. Muito obrigado, Sua Graça. Lucien curvou-se para a princesa. Natasha deu um passo para trás e flutuou no ar. Embora ela não fosse uma cavaleira radiante, sua armadura de sangue de dragão poderia ajudá-la a voar. Lembre-se de dar um passeio ao luar, Lucien. Natasha riu e depois voou com Camille. Depois de vê-los partir, Lucien soltou um longo suspiro de alívio. De repente, ele se sentiu muito exausto. Capítulo 92. A profecia. Perto da Cordilheira das Montanhas Sombrias, o grande sacerdote de manto prateado Elia estava de pé sobre uma rocha, olhando para os poucos hereges ajoelhados no chão. A raiva do grande sacerdote era horrível. A enorme rocha começou a rachar com seu poder sombrio. Quem pode me dizer o que diabos aconteceu? Elia gritava como uma fera ferida. Eles sofreram uma grande perda esta noite. O poder de Argent-Zorn no ducado foi quase aniquilado. O número de membros que sobreviveram foi inferior a 10, incluindo um cavaleiro das trevas de nível 5, dragão, 2 sumos sacerdotes, 3 sacerdotes comuns e um cavaleiro das trevas comum. Anos de trabalho duro de Elia foram arruinados da noite para o dia. Agora seu corpo estava coberto por uma camada de fogo negro com um forte cheiro de enxofre. Quando o capuz prateado caiu, o rosto de Elia foi revelado. Havia 2 chifres de bode em sua cabeça, e seus olhos estavam vermelhos de sangue. Os cavaleiros e os sacerdotes ajoelhados diante dele não ousaram olhar para cima. Depois de um tempo, Elia se acalmou e colocou o capuz novamente. Então, ele perguntou: quem pode me dizer por que a igreja e a casa Violette estavam lá esta noite? O assim chamado professor ele estava fugindo da igreja esta noite e de alguma forma ele encontrou o palácio subterrâneo. Isso é o que eu sei, respondeu o dragão com cuidado. Depois de um momento de silêncio, Elia gritou novamente: então quem é esse maldito professor? O vigia noturno disse que esse professor pode vir do Congresso Continental de Magia, respondeu o dragão. Na verdade, recebemos a notícia de que o professor ia encontrar um aprendiz de feiticeiro em algum lugar da Floresta Negra. Como estava muito longe de nós. Seus idiotas de merda. Elia quase quis rasgar dragão em pedaços. Sabendo que ele disse algo estúpido, dragão abaixou a cabeça e não ousou contradizer o grande sacerdote. Na mente de dragão, era simplesmente impossível para eles bloquear toda a Floresta Negra e expulsar todas as pessoas da floresta. Professor, ele fez isso de propósito. Rangendo os dentes, Elia disse lentamente: matar 2 coelhos com uma cajadada, mesmo sem derramar sangue em suas próprias mãos. Mas por que ele fez isso? Mas eu pensei que o Congresso de Magia estava do nosso lado, perguntou um sacerdote de nível 5 confuso. O conflito interno está em toda parte, zombou Elia. Então Elia se virou e começou a orar ao grande mestre de Argent, buscando a revelação de seu Deus. Todos os seguidores começaram a orar também. Uma sombra negra saiu do manto prateado de Elia e gradualmente cobriu todos eles. Na escuridão, todos os seguidores presentes ouviram uma voz profunda em sua mente, mas apenas Elia conseguiu entender a mensagem. Logo a sombra desapareceu e Elia se levantou. Ele levantou a mão direita e disse a todos os seguidores:
O grande mestre de argento me garantiu que, apesar do revés que sofremos esta noite, ainda seremos capazes de realizar a tarefa e construir o grande reino para nosso verdadeiro Deus em o chão. Que você caminhe no chão, como anda em seu reino, responderam os outros seguidores de maneira encorajada. O grande mestre também me mostrou uma profecia. Uma estrela cadente trouxe o caos. O trono do destino perdeu seu mestre. O incrédulo que anda na luz e nas trevas fará sua estreia. O que isto significa? Perguntou o dragão. É como um poema. O diabo manchou alto. Não podemos ver isso claramente. Ilia balançou a cabeça. O destino e o tempo foram os mais difíceis de entender. Mesmo o maior profeta era como uma pessoa comum quando enfrentava uma enorme montanha, e tudo que ele ou ela podia ver era apenas uma pequena parte dela. Lucien dormiu muito bem na noite passada. Acordou com o agradável gorjeio dos pássaros por volta das 8 da manhã. A bola acabou muito tarde. Muitas pessoas ainda estavam em suas camas. Assim, ninguém pediu a Lucien que fosse tomar o café da manhã. Foi a primeira vez que Lucien desfrutou de cobertores tão bonitos e macios desde que ele cruzou para este mundo, então Lucien levou mais de meia hora para realmente se levantar e se vestir. Quando Lucien estava descendo as escadas, uma empregada veio até ele e sorriu. Bom dia, Sr. Evans, o que você quer comer no café da manhã? Pão, linguiça de queijo, com leite, por favor, respondeu Lucien. Ele pediu um rico café da manhã, já que ele teve um bom trabalho na noite passada. Claro. A empregada assentiu. Você gostaria de tomar o café da manhã na sala de jantar ou no seu próprio quarto, senhor? Lucien olhou para a sala de jantar no andar de baixo e viu que Rini estava sentado lá. Sala de jantar, obrigado. Quando Lucien entrou na sala de jantar, Rini estava colocando um pedaço de bife mal passado em sua boca. Bom dia, Lucien, cumprimentou Rini. Você realmente deveria experimentar o bife, muito suculento. Lucien sentou-se em frente e disse à empregada. Um bife para mim, por favor. Médio. Então Lucien se virou para Rini e sorriu. Um bom café da manhã começa um bom dia. Também um suplemento perfeito para um bom treino, disse Rini significativamente. Evans, Yvette é como uma fera. Um jovem nobre estava sentado ao lado deles. Ele riu um pouco, mas claramente tinha entendido mal a conversa. Vamos, Albay. Eu não fiz nada ontem à noite. Lucien foi apresentado a este jovem ontem à noite por Felicia. Eu machuquei meu tornozelo. Eu vejo. Não é de admirar. Albay riu ainda mais. Não é de admirar que Yvette tenha saído para caçar muito cedo esta manhã e ela parecia zangada. Bom para você, Lucien. O café da manhã foi agradável. Vendo que Rini quase terminou sua comida, Lucien perguntou apressadamente. Você pode me dizer onde é o lugar de sonho que você mencionou para mim ontem à noite? Já que é lindo como o paraíso, vou te dizer o local depois que você puder realizar seu próprio show, como um prêmio. Rini sorriu de maneira astuta. Para ele, foi muito interessante ver o crescimento de Lucien. Depois que Rini saiu, Albay perguntou a Lucien com curiosidade. Onde é aquele lugar de que você estava falando? Não sei. Ele não vai me dizer agora, respondeu Lucien, encolhendo os ombros. O que ele sabia era que era melhor sua vida voltar ao normal, pelo menos por um período de tempo, para atender às exigências de Rini o mais rápido possível. Primeiramente, Lucien teve que abandonar o pseudônimo professor. Terminando seu café da manhã, Lucien viu uma sonolenta Felicia descendo as escadas. Ele cumprimentou. Bom dia, Felicia. Bom dia, Lucien. Como está seu tornozelo? Perguntou-lhe. Está tudo bem agora, respondeu Lucien. Sinto muito, Felícia. Receio não poder ir caçar hoje. Eu tenho que ir agora para lidar com algumas das minhas coisas pessoais. O que aconteceu? Felícia perguntou preocupada. Desculpe, mas eu tenho que manter isso em segredo. Felicia. Lucien colocou um olhar um pouco estranho, já que tem algo a ver com a princesa. Claro, Lucien. Felicia ficou um pouco surpresa por um momento. Vou mandar um treinador para você. Entrando na carruagem, Lucien pediu ao cocheiro que fosse primeiro à mansão de Lord Vane. Capítulo 93. Capítulo 93. Recompondo. O cocheiro era tão experiente que Lucien não sentiu a estrada esburacada. Tendo muitos problemas perturbando sua mente, quando Lucien parou de pensar, a carruagem já estava na frente da mansão de Lord Vane. Senhor Evans, chegamos. Você precisa que eu conte aos guardas? O cocheiro se virou e perguntou educadamente a Lucien. Um cavalheiro elegante geralmente não conversava com guardas comuns. Não, obrigado. Lucien sorriu. Meu amigo é um escudeiro aqui. Somos iguais. Com sua bênção despertada, Lucien estava apenas a um passo de se tornar um cavaleiro. No entanto, em sua mente, ele e John eram simplesmente bons amigos, e não havia diferença de nível ou classe entre eles.
Era Ian e Durago que estavam guardando o portão hoje. Imediatamente estufaram o peito ao ver a bela carruagem com o brasão de touro de fogo, pronta para receber o convidado. Eles ficaram muito surpresos quando viram Lucien novamente. Ainda se lembravam dele. Na memória deles, Lucien era apenas um mendigo que não demonstrava muito respeito por eles, e agora de camisa branca e terno preto, o jovem parecia um nobre decente. Eles não voltaram a si até que Lucien estava na frente deles. Então, desculpe, você está procurando por Jun? Sim, por favor. Lucien não os reconheceu. Quando Ian estava prestes a entrar na mansão, Durago perguntou com um pouco de hesitação. Com licença, senhor. Você é o Sr. Evans? Depois do grande sucesso do concerto, mesmo John, como um jovem muito moderado, não pôde deixar de compartilhar o que sabia sobre Lucien e todos os elogios que seu bom amigo recebeu do grão-duque, do grão-cardeal e da princesa. Sim, sou amigo de John, respondeu Lucien. Seu trabalho, Destino, foi jogado no banquete de Lord Vane vários dias atrás. Foi fantástico, Durago disse a Lucien com grande entusiasmo. Sinto muito por ter sido muito rude com você. Esse cara grande e durão era muito sincero e animado. Lucien meio que se lembrou do conflito que aconteceu entre eles antes e ficou bastante surpreso que Durago estivesse tão entusiasmado com a música. Logo Lucien percebeu que Alto era de fato a cidade de Psalmo. Está bem. Fico feliz que goste do meu trabalho, respondeu Lucien educadamente. De pé ao lado de Durago, Ian deu um sorriso envergonhado. Após o show, Lucien experimentou uma grande mudança na forma como muitas pessoas o tratavam. O sincero pedido de desculpas de Durago e todas as palavras lisonjeiras acionaram o pensamento de Lucien. A súbita elevação de seu status social transformou o que aconteceu há vários meses em um sonho distante. Senhor Evans, posso convidá-lo para minha casa? Perguntou Durago, esfregando as mãos nervosamente de excitação. Encontrando uma desculpa aleatória, Lucien o recusou educadamente, mas ele se sentiu bastante estranho. Logo John veio seguindo Ian, parecendo um pouco confuso. Lucien, vou voltar para casa esta tarde. Aconteceu alguma coisa? Sim, mas foi resolvido. Sem problemas. Lucien puxou o braço de John. Vamos entrar na carruagem primeiro. O velho cocheiro era esperto o suficiente para saber que não deveria estar ouvindo a conversa. Então ele amarrou os cavalos firmemente ao poste de amarração, afastou-se da carruagem e tirou seu tabaco debaixo de uma grande árvore. Quando John estava ouvindo Lucien, seu rosto escureceu e suas sobrancelhas franziram. Seus dedos ficaram brancos quando ele agarrou suas mãos com tanta força que seu corpo inteiro estava tremendo. Quando ele ouviu que os dedos de seus pais foram cortados, seus dentes estavam rangendo. No entanto, John não disse uma única palavra. Ele permaneceu em silêncio e ouviu com atenção. Sinto muito, John, disse Lucien, cujo coração estava cheio de culpa. Abaixando a cabeça, John não respondeu imediatamente. Lucien sabia que seu amigo precisava de algum tempo para se recuperar de sua dor e grande raiva. Então ele permaneceu em silêncio com John. Depois de um tempo, John finalmente começou a falar. Lucien, não é sua culpa. Eu não culpo você. Essa foi a primeira coisa que John disse a Lucien. Em vez de desabafar sua frustração, John escolheu confortar seu melhor amigo para libertá-lo de sua culpa horrível. Lucien ficou bastante surpreso e emocionado. Muito obrigado, John. O que você acabou de dizer significa muito para mim. Quando John estava prestes a voltar para pedir uma licença mais longa de seu dever, Lucien o deteve. Espere, João. Aqui estão 20 gramas de pó de Montlict Rose. Lucien puxou a pequena bolsa preta e a entregou ao amigo. John tinha ouvido agora de onde veio a Montlict Rose. Depois de mais de 10 segundos, ele pegou firmemente a pequena bolsa da mão de Lucien. Obrigado, Luciene. Despertarei minha bênção. Só assim posso proteger minha família e amigos, disse John sério. Sem pressa. Siga as instruções de Lord Vane e não se apresse. Lucien assentiu. Além disso, você pode manter isso em segredo? Afinal, eu menti para a princesa sobre como consegui essas rosas. Você me conhece, Lucien. Sou mais confiável do que um morto. John deu um tapinha no ombro do amigo e prometeu seriamente. A chegada da carruagem da casa Aine causou alvoroço em Aderon, o bairro mais pobre de toda a cidade. Embora a maioria deles não pudesse nomear todos os brasões das grandes famílias em alto, eles ainda registraram em mente os das poucas famílias nobres mais poderosas. Joel, Alisa e Ivan foram mandados de volta para casa pela igreja. Os pastores não encontraram muita informação valiosa com eles. Vendo John e Lucien saindo da carruagem, Ivan de repente começou a chorar, como se o garotinho estivesse tentando lavar todas as memórias horríveis com suas lágrimas.
João gentilmente deu um tapinha na cabeça de Ivan e lhe deu um abraço firme. Está tudo bem agora, Ivan. Você já é um homem adulto e fez um ótimo trabalho. Deus nos abençoe. Lucien abraçou Joel e a Lisa. Seu pedido de desculpas, preocupação e alegria estavam todos neste grande abraço. Não é sua culpa, Lucien. Joel e a Lisa o confortaram. E você vê, estamos bem agora. Como reféns dos hereges cruéis, eles não esperavam que pudessem sobreviver no final. Quando foram salvos, ficaram tão gratos ao Deus da verdade que agora se tornaram ainda mais compreensivos e tolerantes. Afinal, nada mais importava realmente ao enfrentar a morte. Então a Lisa e Joel contaram a Lucien o que a igreja e o departamento de inteligência do ducado os questionaram. A coisa que mais preocupou os pastores e a inteligência foi porque a Lisa e Joel desmaiaram fora da cela, mas foram encontrados pelo cavaleiro dentro da cela mais tarde. Como o grande trovão causado pelo poder de Lady Camille os nocauteou instantaneamente, nenhum refém presente poderia fornecer qualquer informação valiosa. No final, as pessoas da igreja e do departamento de inteligência estavam adivinhando que provavelmente era porque os hereges primeiro trancaram os reféns de volta para o caso de escaparem e, mais tarde, não tiveram tempo suficiente para voltar e matar todos eles. Tivemos muita sorte lá. Graças a Deus. Secando os olhos, a Lisa estava contando a história a Lucien. Neste momento, houve uma batida na porta. Era Corella e um guarda da igreja que Lucien não conhecia. Lucien ficou um pouco mais aliviado ao ver que a igreja só enviou um cavaleiro escudeiro para lá, o que significava que ele não estava realmente desconfiado da igreja. Após uma investigação curta e regular, Corella se levantou e agradeceu a Lucien em nome da igreja. O bispo apreciou o que você fez. Sem suas informações, teríamos sofrido uma perda maior. A identidade de músico de Lucien tornou quase impossível para a igreja estabelecer uma ligação entre o professor e o consultor pessoal da princesa. No entanto, ainda havia algumas coincidências que envolviam Lucien que eles não podiam explicar agora. Lucien finalmente voltou à sua vida normal, ocupado em estudar música e magia. Ele também pediu a Joel e sua família que se mudassem para sua nova casa temporariamente, já que Jesus era muito mais seguro que Aderon. Naqueles dias, Lucien não dava uma única olhada na parede quebrada onde costumava deixar mensagens secretas para se comunicar com os aprendizes. Para ser prudente, ele também deixou de lado seu plano de destruir seu laboratório de magia por enquanto. Neste dia Victor começou a ensinar Les Canone, uma técnica de composição contrapontística que empregava uma melodia com imitações dela tocadas após um determinado período. Com apenas algumas regras, mesmo os iniciantes podem conseguir muito com o cânone. Na verdade, você subconscientemente empregou um canhão em sua Sinfonia do Destino, Lucien comentou Victor. Parece que você aprendeu muito na biblioteca da associação. Sim, eu acho. Obrigado, Sr. Victor respondeu Lucien, um pouco distraído. Sua mente estava ocupada com o pensamento de que ele precisava criar obras musicais suficientes para realizar um concerto para atender às exigências de Rini. Há 80 anos, alguém produziu uma obra musical muito parecida com o conhecido Canon de Pachelbel, ou Canon Egygien em seu mundo original. No entanto, ele ainda poderia reescrever o Canon de Pachelbel em uma peça de concerto para piano. Embora ele ainda precisasse de algumas músicas mais originais para um concerto pessoal, recompor foi definitivamente a melhor maneira de economizar tempo para Lucien ter seu repertório o mais rápido possível. Capítulo 94 Capítulo 94 A espada. No final da aula, Victor disse a seus alunos: sei que muitos de vocês trabalham duro e alguns de vocês estudam cânone por conta própria há algum tempo. Eu gostaria de ver cada um de vocês tentar escrever um cânone para facilitar sua compreensão dessa técnica de composição. Enquanto os outros alunos estavam bastante animados com isso, Lucien permaneceu em silêncio com seus próprios pensamentos. Vendo isso, Victor disse a Lucien: Lucien, embora você seja realmente muito talentoso, não subestime o cânone. Por mais simples que pareça, uma excelente peça de canhão ainda pode se tornar uma obra-prima que dura por gerações, assim como o Canon em D do Sr. Hersey, Fundação Musical. Victor muitas vezes se preocupava em dar a Lucien, o jovem gênio, algum aviso adequado para evitar sua possível arrogância, o que era muito comum entre os músicos que se tornaram famosos desde cedo, e infelizmente a maioria deles acabou desperdiçando seu talento e perdendo reputação muito rapidamente. Só quando Victor começou a falar com ele Lucien voltou a si. Ele assentiu e explicou: obrigado, Sr. Victor. Eu entendo o quão importante é uma base sólida e definitivamente farei tudo para trabalhar no meu cânone. Bom, então no que você estava pensando? Perguntou Victor. Quando você estava apresentando o Canon em D do Sr.
Hersey, eu estava pensando que provavelmente poderia recompor esta obra clássica e transformá-la em um concerto para piano. Talvez uma versão de concerto para piano de Canon em D seja bastante original. Ideia interessante, Lucien. Victor tocou um pouco o queixo ao pensar. A parte desafiadora é que a Canon do Sr. Hersey é composta de barras de música muito curtas, portanto, é difícil fazer mudanças consideráveis nela. Você acha que é factível, Sr. Victor? Perguntou Lucien com expectativa. Bem, Canon em D foi recomposto em algumas versões diferentes antes, então eu diria que uma versão de concerto para piano é definitivamente algo a se esperar. Victor confirmou a ideia de Lucien e sorriu. Depois da aula, quando os alunos estavam indo em direção às salas de ensaio, Felicia alcançou Lucien e perguntou em voz baixa com expectativa: Você vai tocar a versão de concerto para piano de Canon em D na minha festa de aniversário no próximo mês? A Canon não era uma técnica muito exigente nem complicada. Ela não achava que Lucien levaria muito tempo para fazê-lo. Lucien ficou de repente inspirado, então ele sorriu. Felicia, eu não vou esquecer a ajuda que você me ofereceu. Eu vou tocar piano em sua festa de aniversário, mas não um cânone. Vou compor uma serenata para você. Sério? Foi uma grande surpresa para Felicia. O fato de o consultor musical pessoal da princesa escrever uma serenata especialmente para ela foi totalmente além de suas expectativas. Sim, mas não será muito completo, pois o tempo é bastante limitado. Provavelmente é apenas um opúsculo. Você é tão grande, Lucien. Felicia estava animada, mas também um pouco preocupada. Mas você só tem um mês. Se o trabalho não for bom o suficiente, isso pode prejudicar sua reputação. Embora compor um pedaço de opúsculo em um mês não fosse raro, Felicia ainda se preocupava com Lucien. Já que Lucien estava chamando tanta atenção agora após o show, muitas pessoas que invejavam seu talento o observavam como bestas ferozes à noite, esperando por qualquer chance possível de lançar seu ataque e causar dificuldades a esse jovem músico. Um pedaço de serenata não deve ser um problema. Lucien parecia bastante confiante. E a confiança de Lucien veio do fato de ele já ter encontrado uma serenata muito clássica em sua biblioteca de espíritos que não se assemelhava a nenhuma obra musical neste mundo. Para não ficar muito desconfiado, Lucien decidiu apenas fazer um opúsculo na festa de aniversário. Tudo bem, estou ansiosa pela sua serenata, disse Felicia com expectativa e preocupação. No mês seguinte, exceto para analisar feitiços mágicos e ler o livro chamado Astrologia e Elementos Mágicos escrito na antiga língua silvana com a ajuda do bilhete da bruxa à noite, Lucien passou todo o tempo estudando música e compondo seu cânone e a serenata. Afinal, a música agora poderia lhe dar a chance de encontrar a sede do Congresso de Magia. Com seu trabalho duro e ótima memória, Lucien agora finalmente sentia que estava qualificado o suficiente como estudante de música. Nesse mês, ele também recompôs com sucesso Canon em D e terminou a serenata para o aniversário de Felicia. Enquanto isso, John ainda estava trabalhando em seu treinamento de cavaleiro. Embora ele quisesse despertar sua bênção o mais rápido possível, ele foi avisado por Lord Vane que, sem uma base sólida, o despertar provavelmente falharia. Mesmo que ele tenha sucesso desta vez, seu crescimento futuro será muito limitado. Assim, John estava sendo muito paciente, embora isso significasse que ele precisava fazer o mesmo treinamento repetidamente todos os dias. No tempo livre de John, ele iria para a Floresta Negra para lutar com goblins e sinocéfalos para ganhar mais experiência. Ao mesmo tempo, Lord Vane deu a John uma quantia em dinheiro e pediu que ele alugasse uma unidade no distrito administrativo, a fim de proteger sua família. Embora Joel e sua família tenham se divertido muito na casa de Lucien, eles definitivamente estavam ainda mais felizes com seu próprio lugar, especialmente porque era um lugar que foi conquistado por seu filho. Portanto, eles logo se mudaram da casa de Lucien, e Lucien respeitou sua escolha. Afinal, eles eram uma família, e isso nunca mudaria, não importa se morassem juntos ou não. A última quinta-feira do mês do ouro, outubro. Galeria de guerra. Finalmente estou satisfeito com esta parte. Natasha acabou de terminar sua discussão com Lucien sobre um movimento. Agora essa parte é emocionante o suficiente para atender ao tema. A última versão já era muito boa. Lucien sorriu. Você realmente tem expectativas muito altas sobre si mesmo, Sua Graça. O conhecimento musical de Natasha era realmente muito mais profundo do que o de Lucien. Trabalhando juntos, Lucien também aprendeu muito com a princesa. Bem, se você faz alguma coisa, então você faz o seu melhor, disse Natasha de bom humor. Sim, Sua Graça, Lucien concordou. Quando Lucien estava prestes a sair, Natasha perguntou com curiosidade:
Ouvi dizer que você escreveu uma nova serenata para a festa de aniversário do seu colega de classe hoje à noite. Sim, Lucien assentiu. Apontando para o piano no centro da sala, Natasha perguntou: posso ouvi-lo primeiro? Sinto muito, Sua Graça. É um presente para o aniversário de Felicia. Lucien recusou educadamente a princesa. Bem, eu acho. Natasha deu alguns passos para frente e para trás. Embora eu esteja muito curiosa, acho que você está certo. Estou com vontade de escrever uma serenata de amor para o aniversário de Sylvia também. Isso é muito atencioso. Lucien estava quase acostumado com isso agora. Neste momento, Natasha se virou e disse algo para a senhora Camille. Camille saiu da sala e, um momento depois, voltou com uma bela espada na mão. Esta é a espada de cavaleiro que eu prometi a você, disse Natasha. Seu nome é Alerta e é uma espada de alto nível com uma qualidade extraordinária. Com o Alerta, seus instintos ficarão muito mais aguçados, tornando você mais consciente de qualquer perigo que se aproxima. Capítulo 95. Capítulo 95. Festa de aniversário de Felicia. Festa de aniversário da Felícia. Como não se tratava de uma investidura, os costumes não eram de grande complexidade. Lucien saudou a princesa com a etiqueta de um cavaleiro e a princesa encostou a espada no ombro de Lucien. Que sua espada guarde sua vontade, disse Natasha seriamente. Então Lucien pegou a espada das mãos de Natasha e seguiu sua instrução de deixar uma marca de força de vontade em Alerta. Alerta era de uma força de ataque de um nível comum de um cavaleiro, e poderia ajudar seu dono a ser tão sensível ao ambiente quanto um cavaleiro de nível 2. Enquanto os feiticeiros as chamavam de armas mágicas, os nobres e pastores as chamavam de armas extraordinárias, que não exigiam registro no espírito de seu dono. O dono de uma arma ou item extraordinário só precisava deixar uma marca de sua força de vontade para ativá-lo. No entanto, de acordo com a vontade de alguns fabricantes, algumas dessas armas ou itens rejeitaram certos tipos de usuários e seu poder não pôde ser ativado. Carregando a espada, Lucien voltou a saudar a princesa e saiu da sala. Observando Lucien sair, Natasha disse gentilmente a Camille: você tem planos para esta noite, tia? Em preparação para a festa de aniversário naquela noite, Felicia não compareceu à aula de hoje. Durante o intervalo, Lot e Lucien conversavam casualmente. Lot disse a Lucien que este era o aniversário de 18 anos de Felicia e esta era sua cerimônia de maioridade. Assim, muitos nobres e todos os músicos da associação estariam presentes. Você está se sentindo nervoso? Afinal, esta é sua primeira apresentação após o show? Perguntou Lot. Para garantir que Lucien pudesse se concentrar em estudar música após seu sucesso, Victor estava protegendo Lucien com muita cautela. Em nome de seu aluno, Victor recusou muitos convites e ofertas para Lucien, e isso fez com que muitas pessoas se sentissem ainda mais curiosas sobre esse jovem talentoso músico. Na verdade, não respondeu Lucien de uma forma relaxada, mas não acho que haverá tantos convidados esta noite. Pelo menos alguns deles estarão lá apenas por causa do seu presente de aniversário para Felicia. A nova serenata, Heródoto, que geralmente era muito quieto, juntou-se à conversa e comentou com uma voz calma. Eles estão esperando para ver o que você pode apresentar um mês inteiro depois do show. Concordo com Heródoto, disse Lot. Como o atual anfitrião da casa Aine, o tio de Felicia deve estar lá esta noite também. Espero que ele não encontre uma desculpa para dar trabalho a Felicia e seus pais. Bem, vamos ver, então, disse Lucien pensativo. No início da noite, Lucien subiu na carruagem e dirigiu-se para a casa onde morava Felicia. Desta vez ele contratou seu próprio treinador e se sentiu um pouco orgulhoso disso. Quando Lucien chegou, já estava muito movimentado em frente à luxuosa casa de 3 andares. Muitas damas e cavalheiros bem vestidos desciam de suas carruagens, conversando e rindo. A casa foi originalmente construída pelo antigo conde para receber festas. Atravessando o portão, Lucien caminhou pelo caminho e atravessou o jardim. Então ele viu que Felicia estava parada na frente do corredor. Ela estava recebendo os convidados acompanhada por sua mãe, usando outro vestido vermelho brilhante esta noite. Vermelho era a cor da casa Aine e a cor sempre combinava muito bem com ela. Obrigada por vir, Lucien, disse Felicia sinceramente. Muitos músicos famosos vieram aqui esta noite por sua causa, incluindo Christopher, o presidente da associação. Tenho certeza de que eles vieram por sua causa. Lucien sorriu e beijou a mão de Felicia sem que seus lábios realmente tocassem a mão para mostrar sua polidez. Bem-vindo, Lucien. Estamos todos falando sobre você recentemente. Você é um gênio. A mãe de Felicia o cumprimentou. Felicia realmente se parecia com a mãe, exceto pelo cabelo, já que o da mãe era castanho. Lucien acenou para eles e entrou no corredor.
Muitos convidados estavam segurando seus copos e conversando entre si. Era uma oportunidade perfeita para socializar. Oi, Evans. Muitas pessoas cumprimentaram Lucien quando ele estava andando. Suas expressões faciais variavam. Alguns deles pareciam animados e curiosos, enquanto alguns lançavam olhares significativos e hostis para Lucien. O que o chamado gênio mais talentoso e criativo já apresentaria esta noite. Todos esperavam a nova serenata de Lucien. Entre as serenatas feitas para festas raramente apareciam boas, pois seus temas e estilos eram bastante limitados. Muitos músicos comentaram que essas serenatas não chegavam nem perto de serem elegantes. Assim, muitos deles esta noite estavam realmente esperando o fracasso de Lucien esta noite, e então eles poderiam ensinar uma lição a esse jovem gênio. Christopher, que estava cercado por muitos músicos, disse aos muitos músicos que não tinham muita esperança em Lucien. Ele ainda é jovem e não devemos ser muito críticos com esses músicos mais jovens. Vamos aplaudir o seu sucesso e também ser mais tolerantes com o seu fracasso. Apenas deixe-lhes algum espaço. Quando Lucien chegou, os músicos encerraram o assunto e começaram a falar sobre criação musical. Lucien pegou um copo d'água de um garçom e escutou sua conversa calma e educadamente, a poucos passos de distância. Vários músicos mais velhos notaram isso e mudaram significativamente sua atitude em relação a Lucien, já que claramente ele não era um daqueles jovens músicos que instantaneamente se tornam muito arrogantes depois de fazer alguma conquista. Então Victor, Rini, Lot e alguns outros colegas de Lucien chegaram também. Já eram 7:30 da noite, mas o Conde Aine ainda não estava lá. A atmosfera começou a ficar um pouco estranha. O pai de Felicia, Urbain, parecia muito embaraçado. Ele também estava muito zangado com Scott, seu irmão. Apesar de todos os conflitos que tiveram no passado, Felicia é sobrinha de Scott, e hoje é seu aniversário de 18 anos. Era responsabilidade do atual Conde Aine aparecer e enviar seus melhores votos para Felicia. Urbain estava realmente zangado com seu irmão. Torcendo as mãos, Felicia parecia envergonhada a ponto de quase explodir em lágrimas. Nesta ocasião, a ausência do Conde Aine definitivamente prejudicaria sua reputação entre os nobres. 10 minutos depois, o mordomo do Conde Aine finalmente chegou e disse a Urbain de maneira educada, mas também fria: Lord Aine não poderá vir esta noite, pois está doente. O rosto de Urbain parecia muito sombrio e ele estava tão sufocado que não conseguia dizer uma única palavra. Alguns nobres de altos status que eram próximos ao Conde Aine estavam esperando em suas casas, já que não tinham certeza se deveriam comparecer à festa ou não. Depois de confirmar que o Conde Aine não estaria lá esta noite, vários servos que estavam esperando do lado de fora da casa de festas saíram secretamente para relatar isso a seus senhores. Felizmente, alguns outros nobres ainda estavam chegando, já que Urbain ainda era o escriturário da prefeitura. Respirando fundo, Urbain pediu à filha que ficasse calma e continuasse a receber os convidados. Que pena. Se um membro da família é detestado pelo anfitrião da família, a menos que o membro possa despertar sua bênção e se tornar um cavaleiro, o membro da família sempre terá dificuldades em qualquer coisa que queira fazer. Um músico chamado Comotes disse a Lucien de uma forma significativa. Lucien fingiu que não entendeu. Acredito que não importa o que uma pessoa queira fazer, desde que seja persistente o suficiente e trabalhe muito duro, a pessoa pode ser bem-sucedida. Sua voz estava um pouco alta, e podia ser claramente ouvida já que o salão estava relativamente quieto por causa da atmosfera estranha. Felicia ouviu o que Lucien acabou de dizer, e o fato de Lucien ter feito tal conquista do zero a animou. Como uma dama nobre de uma das famílias mais importantes do Ducado de Orvarit, Felicia era muito mais privilegiada do que sua colega de classe e não havia razão para ela desistir facilmente de seu sonho. Depois de um tempo, Otelo, o diretor da associação, veio até Lucien, seguido por Mackenzie Griffith e 3 jovens. Mackenzie cumprimentou os outros músicos presentes e apresentou os 3 jovens a Lucien. Sr. Clement, Sr. Barrett, Sr. Julian são de Tria. Eles leram todas as resenhas de Symphony of Fate on Music Criticism e Symphony News, e vieram aqui especialmente para você, Lucien. Estou feliz em conhecê-lo. Muito obrigado por ter vindo. Lucien apertou as mãos deles um por um. Os 3 jovens músicos de Tria estavam todos em seus 20 e poucos anos. Vestindo-se com bom gosto, eram todos rapazes muito decentes. Seu professor, François, já havia me apresentado a todos vocês por meio de uma carta que escreveu. Christopher relembrou seus nomes. Já ouvi seus trabalhos musicais antes. Todos vocês são muito talentosos. François nasceu no reino de Siracusa.
Quando era adolescente, François veio para Alto para estudar música e depois alcançou grande sucesso na música aos 20 e tantos anos. Alguns anos atrás, François voltou para Siracusa e se tornou o principal consultor musical da família real. Os três jovens músicos saudaram apressadamente Christopher, que era conhecido como a lenda viva da música, com grande respeito. Mackenzie disse a Lucien com intenção maliciosa: "Espero que sua serenata surpreenda todos aqui esta noite, gênio." "Uma serenata? Eu tenho uma serenata para a senhorita Aine esta noite também." O Julian de cabelos pretos foi o mais talentoso e também o mais arrogante entre os três. "Podemos apresentar nossas serenatas juntos." Mackenzie parecia estar relativamente familiarizado com Julian. Quando Lucien estava prestes a responder, todo o salão de repente se acalmou. A espada alerta que Lucien estava usando o lembrou que alguém que ele conhecia estava vindo. Lucien se virou e viu uma carruagem de luxo parando em frente aos degraus do outro lado. Uma beldade alta de cabelos roxos em seu uniforme branco e botas compridas pretas estava caminhando em direção a Felicia, com uma jovem bonita andando de braço dado, enquanto Camille seguia silenciosamente atrás. "Tua graça!" Felicia exclamou com grande surpresa. Capítulo 96. Capítulo 96. A serenata. "Oi, Felícia. Feliz aniversário!" De pé na frente de Felicia, Natasha sorriu. "Desculpe por ter vindo sem ser convidada." Não, é um grande prazer, sua graça." Felicia estava quase animada demais para falar direito. "Eu realmente queria convidá-la, sua graça. Mas eu não sou qualificado, eu sou apenas." Eu sei. Natasha gentilmente tocou o cabelo de Felicia e a confortou. "Não me chame de sua graça. Apenas me chame de Natasha, como muitos anos atrás, quando estávamos tocando juntos na mansão. Lembro-me que nos tempos em que o velho conde ainda estava vivo, sempre íamos caçar com o tio Samuel, Alfred Arrington. Eu era tão baixo e sempre caía." Todas essas lembranças voltaram para Felicia. "Chorei muito." "Sim, você fez. E 10 anos depois, você está completando 18 anos." O coração de Natasha também foi abrandado por essas lembranças. "Alfred e tio Samuel devem estar muito felizes no céu vendo você se tornar uma nobre dama tão linda." Alfred era o filho mais velho do grão-duque, irmão mais velho de Natasha, que também era um grande cavaleiro de nível 5 com 20 e poucos anos. Samuel era o irmão mais velho do atual conde Aine e Urbain Aine, que foi o primeiro herdeiro do título da casa Aine. Ambos morreram na batalha com os cavaleiros hereges há quase 10 anos. 10 anos mudaram muito. O pai de Felicia não conseguiu herdar o título e Natasha passou de uma garotinha para uma verdadeira guerreira depois que seu irmão mais velho morreu. Todos os amigos dos velhos tempos gradualmente se afastaram uns dos outros, e aqueles belos dias nunca mais voltariam. Antes que a princesa chegasse, Felícia se forçava a sorrir para receber os convidados e manter a festa, embora estivesse enfrentando grande decepção e raiva. Agora, diferentes emoções se misturavam em sua mente e ela não conseguia mais segurar as lágrimas. "Estou tão feliz que você está aqui esta noite, Natasha." "Não chore, Felícia." Natasha deu um grande abraço caloroso em Felicia. "Você é minha irmã mais nova. Como o conde Aine está doente esta noite, vou apresentar sua cerimônia de maioridade hoje à noite." "Sim, vossa graça." Felicia fungou e sorriu. "Estou tão honrada que a princesa vai sediar minha cerimônia." Natasha também tinha lágrimas nos olhos, mas estava tentando animar Felicia. "E meu consultor musical pessoal vai te presentear com uma bela serenata." Em sua mente, Natasha estava culpando Lucien por tentá-la a comparecer à festa hoje à noite com sua nova serenata. Como um grande cavaleiro, ela não esperava chorar ao ver Felicia e isso a fez se sentir muito tímida. Natasha e Lucien estavam ficando cada vez mais amigos depois do que aconteceu com a heresia. Mencionado pela princesa, Lucien de repente capturou muita atenção dos nobres e músicos presentes. Agora todos os convidados estavam esperando a serenata de Lucien esta noite. "Bem-vinda, vossa graça." "Bem-vinda, senhora Camille, senhora Sylvia." Urbain também ficou animado e levou a princesa para o salão. Todos os nobres e músicos estavam saudando a princesa. Natasha estava farta de todas as maneiras nobres, mas ainda estava sorrindo e acenando educadamente para eles. Sylvia, enquanto segurava o braço da princesa, estava muito nervosa e com o rosto corado, já que era a primeira vez que aparecia em público com Natasha assim, enfrentando vários músicos que ela conhecia. "Senhor Christopher, boa noite." Sylvia cumprimentou sua professora. Olhando para seu aluno se aproximando da princesa, Christopher parou um pouco como se quisesse dizer algo, mas se conteve. Ele simplesmente disse: "Boa noite, Sylvia."
Há vários músicos aqui esta noite, e eu sei que você está muito interessado neste novo instrumento musical. Natasha já havia dito a Lucien que Sylvia estava interessada em seus novos dedilhados, mas também que ela poderia ser muito tímida para falar com ele, então Lucien tomou a iniciativa de falar com ela. Sylvia foi encorajada e começou a compartilhar sua compreensão de piano com Lucien. Os 3 músicos vindos de Tria foram completamente ignorados. Eles estavam um pouco chateados, mas não havia muito o que fazer. Afinal, ninguém realmente os conhecia em alto. No entanto, seus rostos irritados divertiram Mackenzie, do outro lado. Quando souberam que a princesa foi à festa esta noite, muitos nobres correram para vir. Assim, a cerimônia foi adiada por meia hora. A cerimônia de maioridade não foi complicada. Pegando uma flor em forma de chama e o distintivo da casa Aine da mãe de Felicia, Natasha os colocou no lado esquerdo do peito de Felicia e fez um pequeno discurso. Então Natasha convidou Felicia para uma dança de abertura, que foi a última parte da cerimônia. A dança foi simplesmente linda. Como um grande cavaleiro de nível 5, Natasha era excelente em força, agilidade e coordenação. Liderada pela princesa, Felicia apresentou a melhor dança de sua vida até agora. Então deve ser a vez de Lucien apresentar sua nova serenata para Felicia. No entanto, neste momento, Julian chegou ao centro do salão. Vossa Graça, ilustres convidados, sou Julian do Palácio de Tria. Lamento ter vindo aqui esta noite com o Sr. Griffith sem o convite de Lady Felicia. Aqui eu quero presentear a senhora Felicia com um pedaço da minha serenata recém-escrita, a fim de trazer todos os meus melhores votos. Parece que nosso talentoso jovem músico está tendo um desafiante inesperado aqui. Natasha ergueu as sobrancelhas e disse a Lucien em voz baixa. Lucien deu de ombros um pouco. Ele realmente não se importava. Natasha assentiu. Bem, então vamos dar as boas-vindas ao Julian de Tria. Entregando suas partituras para a banda, Julian estava esperando que eles se preparassem. Julian estava bastante animado, já que o gênero musical serenata era o forte de Tria. Capítulo 97. Capítulo 97. Sol maior. Neste mundo, a serenata era originalmente um gênero musical realizado para expressar amor ou carinho, que era considerado um tipo adequado de música para a noite. Como havia muitos nobres que gostavam de perseguir diferentes tendências musicais, o estilo da serenata também mudou ao longo do tempo, sendo tocado cada vez mais em festas noturnas. Em Alto, a cidade de Psalm, a serenata nunca foi realmente mainstream, em vez disso, a sinfonia e o concerto eram mais populares, pois sempre foram considerados mais solenes e elegantes. Quando eles estavam falando sobre dedilhados de piano, Sylvia sorriu para sua professora e disse: já vi a serenata do Sr. Julian em seu escritório antes e, de fato, é muito adequada para tocar em festas à noite. Christopher imediatamente entendeu a intenção de suas palavras. Ele balançou a cabeça e sorriu. Vários dos músicos famosos presentes como Otelo e Victor também sorriram com o presidente. O que Sylvia estava realmente dizendo era que o trabalho de Julian era até certo ponto superficial demais para ser apresentado em ocasiões formais. Por outro lado, Barrett e Clement, os 2 músicos que visitavam a Alto pela primeira vez, não tinham muita certeza sobre a conotação das palavras de Sylvia. Lucien não percebeu o significado do comentário de Sylvia até ver o sorriso significativo dos outros músicos. Talvez tenha sido a atitude amigável de Lucien que conquistou a preferência de Sylvia por ele em vez de Julian. Nesse momento, Julian pegou seu violino e começou a tocar. O início de sua serenata surpreendeu muitos dos músicos tradicionais presentes, incluindo Cristóvão, Otelo e Victor. Julian recompôs sua obra musical e a tornou relativamente solene e séria. Um sorriso interessado surgiu no rosto de Natasha. Ela sempre amou surpresas. Sylvia, parada ao lado dela, parecia mais confusa do que surpresa. Julian era realmente um gênio. A combinação das características agradáveis da serenata e a solenidade da orquestra em sua obra musical impressionou todos os músicos presentes na festa. Durante o segundo movimento da serenata de Julian, até o presidente Christopher sorriu e elogiou. Esta parte é desafiadora, mas Julian lidou com isso muito bem. Clement e Barrett olharam com admiração para Julian, pois um bom comentário do presidente da Associação de Músicos de Alto significava muito para um jovem músico. O suave e elegante lento foi seguido por um alegro mais alegre, pensado para a festa da noite. O jogo terminou em uma atmosfera agradável e de alto astral. Aplausos calorosos vieram para Julian. Felicia, como anfitriã da cerimônia de maioridade e da festa noturna, agradeceu a Julian. Agradeço muito seu presente, Sr. Julian. É muito impressionante como uma serenata. É um grande prazer tocar para você, senhorita Aine. Julian beijou a mão de Felicia e se curvou para ela.
Que sua beleza e felicidade estejam sempre com você. Em seguida, ele saiu da pista de dança e se juntou aos músicos com um grande sorriso no rosto, sabendo que a serenata que levou mais de 5 meses para realizar foi reconhecida pelos muitos músicos de alto. Embora a execução não fosse perfeita por causa da falta de prática da banda, Julian ainda alcançou sucesso. Incrível, elegante, apaixonante. Ninguém pode competir com você no campo da serenata. Enquanto Mackenzie elogiava Julian, seus olhos espiavam Lucien. No entanto, Lucien não se importou. Lucien nunca se considerou um músico de verdade. Otelo, como diretor da associação, também estendeu seus parabéns. Depois de Otelo, Sylvia expressou sua opinião diferente com um sorriso gentil. Impressionante como é, o ritmo da serenata em geral é um pouco lento e a estrutura não é bem projetada. Bem, Julian se sentiu um pouco envergonhado. O que você acabou de dizer? Os problemas que você acabou de mencionar são relativamente inevitáveis para uma serenata, não são? Christopher ficou um pouco surpreso que seu aluno, que sempre foi gentil e gentil, estivesse tão agressivo e afiado esta noite. Assim, ele deu um passo à frente e assumiu a conversa. De qualquer forma, esta é uma serenata de excelente qualidade. Obrigada. O grande sorriso de Julian voltou novamente. Ele já podia ver o futuro próspero que o esperava como um músico muito famoso em alto. Então, de repente, ele se virou e disse a Lucien em uma entonação arrogante: agora, é a sua vez, Sr. Evans. Nesse momento, a mãe de Felicia disse a todos os convidados: obrigada, Sr. Julian. Obrigado por seu jogo apaixonado. Nesta linda noite, o Sr. Lucien Evans, como colega de classe de música da minha filha, também nos presenteará com um pedaço de bagatela. O nome de Lucien causou um rebuliço na multidão. Sim, o Sr. Lucien Evans. O jovem músico talentoso que compôs Symphony of Fate. A mãe de Felicia apresentou com orgulho. Lucien arrumou um pouco suas roupas e estava prestes a caminhar para o centro do salão, quando Mackenzie lhe disse de forma mal intencionada: espero que você não aperte a tecla errada, Lucien. Natasha deu uma olhada em Mackenzie e ergueu as sobrancelhas, e então olhou para Lucien. Ela tinha confiança em Lucien desde que viu Lucien tocando piano várias vezes depois que ele despertou sua bênção, e sua habilidade de tocar melhorou muito. Não decepcione Natasha, Sylvia disse a Lucien em voz baixa, você é o consultor musical de Natasha. Lucien não se incomodou com Mackenzie. Ele acenou para Natasha, Sylvia e seu professor Sr. Victor, e então caminhou em direção ao centro do salão onde um piano foi colocado. Victor ergueu o copo para seu aluno como seu incentivo. Felicia estava um pouco nervosa, pois não tinha certeza se tocar um pedaço de bagatela esta noite era uma boa ideia. Agora, em comparação com a serenata de Julian, qualquer falha na execução de Lucien pode ser exagerada. Os aplausos para dar as boas-vindas a Lucien gradualmente cessaram. Muitos músicos e nobres estavam esperando. O primeiro movimento foi um alegro, agradável, gracioso e breve, e capturou a atenção de todos imediatamente com uma forma sonata alegro muito alegre. O sorriso de Julian congelou em seu rosto. Como músico, ele imediatamente percebeu a lacuna existente entre sua serenata e o trabalho de Lucien. Por mais excelente que fosse seu trabalho, a serenata deste jovem músico de alto poderia ser chamada de clássica. O que Lucien estava tocando era a serenata N13 de Amadeus Mozart para cordas em sol maior. Capítulo 98. O charme do piano. Os olhos roxos de Natasha foram iluminados pelo alegro. Depois de ouvir os 2 primeiros compassos, ela imediatamente soube que esse pedaço de bagatela não a decepcionaria. Relaxando subconscientemente as mãos, todas as preocupações de Felicia desapareceram e seus olhos começaram a brilhar de excitação. Essa foi a serenata mais fabulosa que ela já tinha ouvido, embora fosse apenas parte de todo o trabalho. Agradáveis e alegres, gentis e elegantes, alguns convidados da festa assentiram levemente seguindo o ritmo enquanto marcavam o compasso da música. Eles queriam dançar. Sorrisos apareceram em seus rostos. As longas e belas mãos de Lucien moviam-se no teclado de forma suave e livre. Seus dedos, pulsos, braços e até mesmo seu corpo trabalhavam cooperativamente para apresentar esta peça perfeita de bagatela de piano. Além da melodia em si, a maneira de tocar de Lucien também era um deleite para os olhos dos convidados. Muitos jovens nobres, enquanto apreciavam a música, ansiavam por aprender piano e os novos dedilhados de Lucien. Muitas damas nobres olhavam para Lucien com grande admiração. Que cavalheiro decente, elegante e talentoso! As meninas estavam se perguntando o quanto um piano poderia mostrar a elegância artística de uma pessoa. Vários minutos depois, Lucien apertou a última tecla da bagatela do piano.
Sua mão direita foi levantada de forma degagé para mostrar o fim de sua execução. Então ele se levantou, fez uma reverência para Natasha, depois para Felicia e os convidados presentes. Os ouvintes de Lucien pararam um pouco, como se precisassem de algum tempo para se recuperar da grande surpresa e excitação. Alguns segundos depois, Lucien foi cercado pelos aplausos dos convidados. Linda, graciosa e equilibrada. Estou orgulhoso de você, Lucien, comentou Natasha. Termine os movimentos a seguir e transforme este incrível pedaço de bagatela em uma obra-prima de serenata. O rosto de Felicia corou de excitação. Lucien, muito obrigada pelo presente. Acho que minha cerimônia de maioridade ficará registrada na história da música por causa de sua serenata. Lucien gentilmente abraçou Felicia, dando-lhe um tapinha encorajador no ombro. Então ele voltou e se juntou aos músicos. Lucien, você é realmente um gênio. Essa bagatela de piano é a serenata mais linda que já ouvi. Christopher sorriu e seus olhos estavam brilhando com louvor. Ninguém mais pode duvidar do seu talento, Lucien. Sylvia assentiu. Ela ficou muito impressionada com o movimento dos dedos, pulsos e braços de Lucien quando ele estava tocando, e com a elegância deste novo instrumento musical, o piano. Em sua mente, o piano não era inferior ao violino, a rainha de todos os instrumentos musicais. Como professor de Lucien, Victor estava muito orgulhoso. Acredito que esta peça de serenata se tornará a obra musical mais popular para festas e banquetes, ainda mais popular que Symphony of Fate. Então, Victor parou um pouco antes de continuar. O que eu mais aprecio é que você empregou muitas habilidades de jogo desafiadoras na bagatela. Afinal, por mais bonita que seja uma serenata, não pode ser uma estréia da música em alto. Lucien assentiu com sentimentos contraditórios. Ele sempre apreciou toda a ajuda que Victor lhe deu, mas também sabia que seu futuro poderia não ter nada a ver com música, já que o caminho que ele escolheu foi mágico. Depois de saber onde ficava o Congresso Continental de Magia do Reno, ele deixaria Alto muito em breve. Lucien não queria decepcionar Victor. Enquanto a maioria dos músicos presentes estavam maravilhados com o talento extraordinário de Lucien, Mackenzie parecia muito ressentido. Ele deu uma olhada para o muito desapontado Julian e então deu um passo à frente como se algo o tivesse atingido de repente. Mackenzie apontou para Lucien e disse em voz alta na frente dos convidados. Não tem como um iniciante compor algo assim. Você, tão desprezível, você fez um pacto com o diabo. Todos os convidados ficaram chocados. Eles se viraram e olharam para Mackenzie como se ele fosse louco. Era uma acusação muito séria contra Lucien. Em outras palavras, Mackenzie queria que Lucien morresse. Cuidado com suas palavras, Mackenzie. Victor parecia zangado e sério. Talento como Lucien, ele ainda trabalha muito. Ele foi a primeira pessoa a falar por Lucien, enquanto Lot e Heródoto permaneceram em silêncio. Diante de uma acusação envolvendo um acordo com o diabo, nem mesmo os nobres ousavam defender seu colega de classe com facilidade. Você é a professora de Lucien. Claro que você fala por ele. Mackenzie olhou em volta para os convidados. Senhoras e senhores, vocês realmente acreditam que um mendigo que começou a aprender música há vários meses pode atingir tal nível? Os convidados começaram a sussurrar entre si. De fato, o fato de que, em apenas alguns meses de aprendizado de música, um jovem pobre já fosse capaz de realizar seu próprio concerto foi definitivamente muito surpreendente. Você traiu o Deus da verdade, disse Mackenzie de uma forma cruel. Todos estavam olhando para Lucien agora. Quando ele estava prestes a dizer alguma coisa, Natasha disse a Mackenzie de uma forma lenta, mas autoritária. Eu sei que você quer muito colocar Lucien na forca em chamas, Mackenzie. Havia um leve sorriso no lindo rosto de Natasha. No entanto, Mackenzie, Lucien é meu consultor musical pessoal. Você acha que sou tão estúpido por ter alguém que fez um pacto com o diabo para me servir? Eu não estou dizendo isso, Sua Graça. Mackenzie ficou perturbado com as palavras da princesa. Então o que você quer dizer? Perguntou Natasha severamente. Eu quero dizer, não é normal para... gaguejou Mackenzie. Natasha o interrompeu imediatamente. É por isso que o chamamos de gênio. Lucien recebeu recompensas da minha família, e é também por isso que ele fez tanto progresso. Você tem algo a dizer sobre isso? O rosto de Mackenzie estava vermelho como um tomate. Ele abriu a boca como se quisesse dizer alguma coisa, mas finalmente ele soltou um longo suspiro como uma bola vazia. Claro que você está certo, Sua Graça. Estou exagerando. Então, Mackenzie encontrou uma desculpa e saiu da festa, seguido pelos frustrados Barrett e Clement, enquanto Julian se animava e dizia a Christopher com sinceridade. Desculpe ter sido tão arrogante. Quero ficar em alto por vários anos para aprender com os grandes músicos.
Alto é o paraíso dos músicos. Bem-vindo, Juliano. Christopher acenou para ele. Precisamos de sangue fresco para nossa associação, e aprendemos um com o outro. Julian pegou uma taça de vinho e se virou para Lucien. Tenho que admitir que sua serenata é melhor que a minha. Eu vou aprender com você, e um dia eu vou te alcançar. Então desejo-lhe sucesso. Lucien ergueu ligeiramente o copo de água. A música para a festa recomeçou. Instantaneamente, Lucien foi cercado por um bando de damas nobres. Senhor Evans, posso dançar com você? Senhor Evans, você era tão charmoso quando tocava piano. Você pode dar uma olhada nas minhas mãos para ver se eu sou adequado para tocar piano? A mistura de perfumes doces deixou Lucien tonto. Por sorte, nesse momento Felicia veio e salvou Lucien tomando um minueto com ele, depois do qual ele foi para o pátio para ficar longe das senhoras. Capítulo 99. Pedido de Natasha. A brisa era suave e fresca. De pé no pátio e banhando o luar, Lucien sentiu-se revitalizado. No entanto, naquele momento, Lucien percebeu que estava sendo rude, pois viu que duas belas damas também estavam no pátio, aconchegando-se e se beijando. A cena excitante das duas beldades mostrando seu amor uma pela outra ao luar era como uma pintura fabulosa. O rosto de Lucien se contraiu um pouco e depois corou. Quando ele estava prestes a sair do pátio, um deles o parou e perguntou: Lucien, o que é esse olhar no seu rosto? Era Natasha. Com uma leve vermelhidão nas bochechas, Sylvia estava se escondendo atrás de Natasha, levemente ofegante pelo beijo intenso. Eu estou bem, bem. Lucien sorriu envergonhado. O que está acontecendo em sua mente? Natasha ergueu levemente as sobrancelhas e questionou Lucien de perto. Bem, estou pensando que o que acabei de ver não foi bom para os meus olhos, disse Lucien de forma brincalhona. Natasha apontou para si mesma e depois para Sylvia. Não somos lindos? Claro, vocês duas são verdadeiras belezas. Nunca tendo estado com nenhuma garota antes, Lucien zombou de si mesmo. Deixe-me colocar desta forma. O que acabei de ver machucou meu coração. Natasha riu e se espreguiçou um pouco. Gosto da sua personalidade, Lucien. Você é interessante o suficiente para ser meu amigo. Então ela disse algo para Sylvia em voz baixa, o que fez Sylvia rir. Com licença, eu preciso tomar um pouco de água. Sylvia então disse a Lucien e saiu do pátio. Depois que Sylvia saiu, Natasha pediu a Lucien para segui-la de volta para a festa. Quando eles estavam na pista de dança, Natasha se virou, curvou-se para Lucien e estendeu a mão direita. Posso dançar com você? Lucien olhou para a mão dela e parou um pouco. Vossa Graça, temo que não seja um convite adequado. O que? Natasha pareceu surpresa. Quando ela percebeu o que estava errado, ela pegou sua mão direita de volta e se endireitou, esperando o convite de Lucien. Desculpe, foi mal. Esqueci que você é o cavalheiro e eu sou a dama. Estou acostumado, você sabe o que quero dizer. Lucien assentiu e sorriu. Sim, eu sei. Recordando a maneira de dançar, Lucien estendeu a mão direita para a princesa. Vossa Graça, posso ter a honra de dançar com você? Claro, você é meu consultor musical. Natasha colocou a mão na palma de Lucien e seguiu Lucien até o centro da pista de dança. A dança entre um cavalheiro decente e uma bela jovem deve ser muito agradável. Infelizmente, a dança deles não era exatamente assim. Você pisou no meu pé, Lucien, disse Natasha. Sinto muito, Sua Graça. Lucien se desculpou. Mas você entendeu por quê? Você está dançando à maneira do homem. Eu sou Vossa Graça, você acabou de pisar no meu pé. Desculpe, Luciene. Por que você não dança do jeito da dama, então? Isso resolveria todos os problemas, sugeriu Natasha. Eu prefiro continuar deixando você pisar em mim. Lucien balançou a cabeça. Demorou um pouco para eles se tornarem cooperativos. Natasha perguntou. Lucien, posso te pedir um favor? O que é isso? Perguntou Luciene. Bem, um raro olhar tímido apareceu no rosto de Natasha. Sylvia gosta muito da sua serenata, e ela quer que eu toque uma serenata com tema de amor para o aniversário dela antes do ano novo. Isso e doce. Lucien ainda não entendia como ele seria útil para Natasha. Mas você sabe que eu não sou realmente uma pessoa de serenata, disse Natasha. Eu gosto de música que é intensa e apaixonada, não suave e gentil. Eu simplesmente não consigo. Então, Sua Graça, você quer que eu componha a serenata para você? Perguntou Luciene. Meio que. Natasha parecia um pouco envergonhada, mas logo se decidiu. Sim, você pode me fazer esse favor? Bem, eu não acho que um cavaleiro decente como Vossa Graça encontraria um gostorriter para si mesma. Lucien piscou de um jeito engraçado. Você não é meu gostorriter. Só não quero presentear Sylvia com um trabalho medíocre em seu aniversário. Natasha estava tentando justificar. Vou dizer a Sylvia que é seu trabalho.
Não se preocupe, Sua Graça. Lucien sorriu, eu estava apenas brincando. Ficaria honrado se pudesse ajudá-lo a resolver esse problema, Vossa Graça. Natasha assentiu. Incrível. Obrigado, Luciene. Vou pelo menos tentar trabalhar nisso também, e seu trabalho será meu segundo plano. O nome da serenata será para Sylvia, então. Lucien fez uma pausa de alguns segundos e parecia um pouco preocupado. Como ainda não passei por nenhuma experiência amorosa, posso precisar de uma ajuda extra. Tal como? Natasha se inclinou um pouco para frente. Eu notei que você tem muitos livros em seu escritório, Sua Graça. Lucien estava cobiçando a grande quantidade de livros no escritório de Natasha por um longo tempo, e ele não iria deixar essa chance preciosa escapar. Eu me pergunto se eu posso ter a chance de ler alguns deles, digamos, aqueles livros de histórias de amor e alguns livros que apresentam histórias, culturas e tradições de outros países, para se inspirar. A biblioteca da associação tem apenas livros de música. É claro. Natasha sorriu, não é grande coisa. Como muitos dos livros antigos são realmente escritos no idioma usado pelo antigo Império Mágico Silvana, posso pedir aos estudiosos que os traduzam para você. Isso seria bom. Embora Lucien parecesse bastante calmo, seu coração estava cheio de emoção. Ele não esperava que um de seus maiores problemas pudesse ser resolvido assim. Ao copiar os muitos livros do antigo Império Mágico de Silvana, Lucien poderia não apenas planejar melhor sua futura viagem ao continente, mas também aprender a ler os antigos personagens de Sylvanas. Embora muitos livros de nível universitário ainda estivessem lacrados na biblioteca espiritual de Lucien, ele já era muito mais conhecedor do que um feiticeiro comum. Se não fosse pela insuficiência de seu poder espiritual, Lucien já deveria ter se tornado um feiticeiro do primeiro círculo, o que era exatamente a situação oposta para os outros aprendizes de feiticeiro. A maioria deles estava tendo dificuldade em avançar porque não tinha conhecimento suficiente para analisar feitiços mais complicados. Lucien, você pisou em mim de novo? Reclamou Natasha. Quando a dança terminou, Natasha perguntou a Lucien, você tem outros planos recentemente, além de compor o cânone e terminar a bagatela? Não quero interromper sua agenda. Na verdade não. Compor uma serenata pode me ajudar a relaxar. Na verdade, estou pensando em compor uma sonata para registrar a perseverança e a grande fé que me sustentou desde quando o tio Joel e sua família foram mantidos como reféns, respondeu Lucien. Tudo o que ele queria fazer agora era criar novas obras musicais e realizar seu próprio show. Estou ansioso por isso. Natasha olhou para ele séria. Eu sei que você é bom nesse tema. E farei com que os estudiosos traduzam os livros para você a partir de amanhã. Após a dança, Lucien estava prestes a pegar um pouco de água quando encontrou Rini, que segurava uma taça de vinho de uma forma muito elegante. Bom trabalho! Então Rini sussurrou para Lucien. Quase esqueci de te dizer que já te ajudei a se livrar de seu porão. Não se preocupe mais. Você. Lucien ficou muito surpreso. Ele nunca esperava que Rini soubesse tanto sobre ele. Ele também estava feliz por não ter mais que se preocupar com seu laboratório subterrâneo, que tinha sido um fardo em seu coração por um longo tempo desde que ele simplesmente não conseguia encontrar uma chance adequada de destruí-lo. Eu sei que você quer me agradecer, e você é bem-vindo, Rini disse a Lucien, sorrindo. Eu não quero fazer nenhum mal a você. Espero que você possa confiar em mim. Mas por que, Sr. Rini? Perguntou Luciene. Afinal, a coisa toda não tinha nada a ver com Rini. Não há porquê. Rini deu de ombros casualmente. Talvez eu só queira ver um grande músico progredindo sem se distrair com algo trivial. Então, Rini ergueu o copo para Lucien com um sorriso significativo e saiu. A festa esta noite foi perfeita por causa da serenata de Lucien. Assim, Felicia isentou a dívida que Lucien possuía para mostrar o apreço de sua família. Ao custo de 10 thalles, Felicia fez um ótimo negócio com Lucien. Capítulo 100. A história. Na manhã seguinte, a caminho da Associação de Músicos do Distrito Administrativo, Lucien ficou muito surpreso ao descobrir que a bagatela que ele tocou na festa da noite passada estava sendo tocada em todos os lugares de alto. Assim como Victor disse, era muito mais fácil uma serenata se tornar popular do que uma sinfonia. Assim que Helena viu Lucien entrando no saguão, ela acenou para ele com um grande sorriso no rosto. Bom dia, Helena, cumprimentou Lucien. Por que você está tão feliz hoje? Estou feliz por você. Cobrindo a boca, Helena riu em voz baixa. Antes de você chegar, algumas damas nobres vieram à associação para procurá-la. Eles esperavam que pudessem se tornar seus alunos de piano. A amiga de Miss Felicia, Yvette, também esteve aqui.
Então, ela entregou uma pilha de cartas para Lucien. Estes são todos os feedbacks de músicos que moram nas proximidades. Lucien pegou as cartas e estava prestes a subir as escadas, mas parou um pouco e virou-se para Helena. Você pode dizer às senhoras que este ano eu não vou aceitar nenhum aluno? Além de ser consultor musical da princesa, ainda tenho que trabalhar na produção de mais músicas. Senhor Lucien, por que você está sempre tão inspirado? Os olhos de Katia estavam bem abertos e ela perguntou com grande curiosidade. Ouvi dizer que, além da serenata, você também terminou de recompor o canon do Sr. Erceiende. Lucien assentiu. Só espero poder fazer meu próprio show o mais rápido possível. Uau! Exclamaram Helena e Katia ao mesmo tempo. Então, Helena perguntou a Lucien com expectativa. Eu entendo que você não queira ter nenhum aluno agora, mas posso fazer algumas perguntas relacionadas à música de vez em quando? Claro, podemos trocar nossas ideias, disse Lucien. A verdadeira razão pela qual Lucien se recusou a ter qualquer aluno era que, como feiticeiro, ele poderia ser descoberto pela igreja algum dia e seus alunos estariam em grandes problemas. Depois de entregar a Josepa a partitura de sua serenata para registro, da janela Lucien viu que estava chegando uma carruagem roxa, que foi enviada por Natasha. No estudo da galeria de guerra, Natasha, usando um longo vestido preto, estava apresentando os livros para Lucien. Alguns deles estão escritos em língua comum. Presumo que você queira começar a lê-los o mais rápido possível. Essa era a Natasha, apaixonada, decidida e motivada. Assim que ela decidia fazer algo, ela queria fazê-lo o mais rápido que pudesse. Desde sua apresentação, Lucien tinha uma ideia aproximada sobre as diferentes seções de livros no escritório da princesa. Naquele momento, um homem de meia-idade entrou e se curvou para Natasha, sua graça. Virando-se, Natasha acenou para o homem e depois disse a Lucien, Sr. Bach, da Ouzil, é um estudioso e linguista muito respeitável. Ele é seu consultor e tradutor designado para esses livros. Bach já era careca na casa dos 40. Um par de óculos grossos estava em seu rosto redondo. Obrigado, Sr. Bach, disse Lucien. É um grande prazer servir a princesa e ser seu consultor, Sr. Evans. Bach curvou-se ligeiramente para Lucien. Você já está trabalhando na tradução dos livros, Sr. Bach? Lucien notou que havia um livro grosso debaixo do braço de Bach com muitas pequenas etiquetas coloridas entre as páginas. Sim, como você pode ver, Sr. Evans, traduzir esses livros leva tempo, e a princesa me contou sobre sua fome de conhecimento. Espero poder cobrir o maior número possível de livros neste estudo para você, Sr. Evans, respondeu Bach lentamente. Isso é muito legal da sua parte, Sr. Bach. Lucien ficou agradecido. E obrigado, sua graça. Lucien sorriu para Natasha. É muito legal ver que, jovem como você é, Sr. Evans, você está tão interessado na antiga língua e cultura de Sylvana Magic Empire. Você verá que a cultura deles era fascinante. Bach caminhou até a mesa e abriu o livro preto na frente de Lucien. O livro que estou trabalhando agora é Heróis Epic, poemas muito bonitos. Bach ficou um pouco animado. Sobre o que é esse livro? Perguntou Lucien. Desculpe, eu não sou muito bem educado em história. Ah, tudo bem. Bach sorriu. A beleza do poema não exige que seu leitor tenha muita formação educacional. Em vez disso, é algo que você pode sentir. Aproxime-se e dê uma olhada, Sr. Evans. Os dedos longos de Lucien deslizaram suavemente pela lombada do livro grosso e preto, sentindo sua antiguidade. Quando Lucien estava folheando as páginas, Bach disse a ele: os poemas do livro foram escritos em memória daqueles grandes heróis que seguiram a liderança do Deus da Verdade e juntos derrubaram o domínio dos magos cruéis. Fascinante. Lucien passou rapidamente por todas as páginas e, em seguida, em sua biblioteca espiritual, a cópia do livro surgiu em uma das estantes na entrada Literatura Antiga. Então, Lucien virou-se para Natasha. Você já leu esses livros antes, sua graça? Você tem algum livro que já foi traduzido? Eu aprendi Sylvanas na Nobre Abadia antes. Eu não preciso de tradução, respondeu Natasha casualmente. Eu estou indo para a sala de treino agora. Se eu tiver alguma dúvida eu volto para você. Aproveite sua leitura, Lucien. Depois que Natasha saiu, Lucien pulou diretamente nos livros e começou a lê-los assiduamente. No mês seguinte, Lucien gradualmente ganhou uma nova perspectiva em relação ao continente e até mesmo a todo este mundo a partir do esforço que fez na leitura. A fim de obter grande poder e quebrar o limite do corpo humano, muitos feiticeiros e feiticeiras no passado operaram inúmeros experimentos cruéis em seres humanos, infundindo-os com os diferentes poderes extraídos de criaturas mágicas. A maioria dos sujeitos morreu, mas aqueles que conseguiram ganharam um poder tremendo.
Surpreendentemente, mas indubitavelmente razoável, seguindo a liderança dos sobreviventes dos experimentos, pessoas de diferentes partes do continente que estavam fartas de serem intimidadas lançaram revoltas contra o Império. Ao mesmo tempo, a Santa Verdade, com seus muitos anos de desenvolvimento secreto, rapidamente ganhou força e se tornou a crença compartilhada por aquelas pessoas. Foi quando os grandes poderes derivados das criaturas mágicas começaram a ser chamados de bênçãos e o calendário santo começou a contar, seguido pela guerra épica chamada Guerra do Amanhecer, que durou mais de 400 anos. Porque Lucien estava lendo as versões traduzidas dos livros, todos os textos estavam lançando luz gloriosa sobre as pessoas que lutavam contra o Império enquanto retratavam os feiticeiros e feiticeiras como representantes aterrorizantes das trevas e do diabo. Naquela época, a família de Natasha, a Casa Violet, estava guardando o remoto território oeste do Império Sagrado Eios com o grande poder dos Cavaleiros Violeta. No final da Guerra do Amanhecer, a Casa Violeta forneceu grande ajuda à Igreja e se tornou a maior contribuinte para o sucesso de derrubar a Alto. O anfitrião da Casa Violet recebeu assim o título de Grão-Duque de Alto e tornou-se independente do Sacro Império Eios. No ano 425 do Santo Calendário, a Igreja realizou um dos sínodos mais significativos da história, discutindo os tópicos relacionados ao estágio final da guerra e o novo ataque aos impérios demoníacos em toda a Dark Mountain Range, no oeste. No entanto, durante essa reunião, uma grande divergência cuidadosamente premeditada sobre a leitura da doutrina irrompeu entre alguns dos grandes cardeais e o Papa. Desde então, a Igreja foi dividida em duas. Apoiados pelo Império Shashan e outros ducados, os grandes cardeais traíram o Papa e estabeleceram um regime separatista no norte. A marcha para o oeste do exército da Igreja foi assim interrompida. Lucien percebeu que o tema da heresia neste mundo era muito mais complicado do que ele pensava. Sabendo que os Irmãos da Espada estavam estacionados na fronteira entre o Ducado de Orvarit e o Império Shashan, Lucien perguntou a Natasha por que a Igreja nunca começou a marchar para o oeste novamente. Sua resposta foi muito obscura, mas significativa. Aos olhos da maioria dos crentes, o inimigo interno nos preocupa mais do que as ameaças externas. Hoje, ninguém, exceto o Papa, sabe por que esses cardeais nos traíram. Lucien também leu nos livros que a linha de frente contra a heresia era formada pelas províncias do norte do Ducado de Orvarit, o Reino de Siracusa e o Santo Império Eios. Entre o total de 60 reinos, ducados, impérios e territórios no continente, a maioria deles manteve sua glória ao longo dos anos. No entanto, em alguns, como o Império Gusta no extremo sul, a família real havia perdido o controle sobre o império, uma vez que as várias famílias nobres proeminentes em Gusta conquistaram uma parte importante do poder político e econômico. Além disso, havia um mar continental no centro do continente, que se chamava Stormsea. A mãe de Natasha era a princesa do reino do outro lado do Estreito da Tempestade, embora muito pouca referência pudesse ser encontrada sobre esse reino. 2 semanas antes do Ano Novo, sentado em frente à lareira, Lucien estava lendo astrologia e elementos mágicos. Após a grande quantidade de leitura, agora Lucien já conseguia entender os personagens mais usados em Sylvanas.